sair, né? Boa tarde a todos aí. Só avisando o pessoal que segue o curso, né? A nossa aula de hoje, a aula 11, vai ser quebrada em duas aulas. A aula 11.1 é o seminário do colega, do professor Romero Solha, e a aula 11.2, que eu daria hoje, às 6 horas, eu não vou dar hoje, por causa da passeata, tem uma mobilização no centro da cidade, então está todo mundo liberado para ir, porque o momento pede, né? Então, semana que vem eu reponho essa aula, e aí eu coloco para vocês no e-mail de domingo, o dia certo da reposição. Porque na semana que vem, que é dia 17, eu vou ter que quebrar a aula em duas também. A primeira aula vai dar o Guga, ele vai dar aula de 4 às 6, aí eu vou pegar de 6 às 8 na semana que vem. Então, eu vou pedir para o Guga fazer a aula 11.2, de 4 às 6, e eu faço a aula 12, de 6 horas na semana que vem, dia 17. Então, tá. Então hoje a gente fica por conta do seminário do colega, né? Quantização de cargas elétricas. O Romero, você está fazendo pós-doutorado na PUC? Sim. No departamento de matemática, né? Mas o Romero tem uma formação em física, graduação, mestrado em física pelo FMG, depois ele fez o doutorado em Barcelona. Foi na Autônoma? Não, foi na Politécnica. Na Politécnica de Barcelona. Trabalhou dentro da matemática, mas com quantização geométrica, que é uma coisa bem interessante também, e eu sei que fez com muito sucesso no início dos anos 80, tinha uma turma grande na Inglaterra que fazia quantização geométrica, e o Romero, depois seria, em outra oportunidade, seria interessante se você pudesse retornar aqui para falar sobre isso também, já um seminário. Nós temos as atividades de verão aqui, que vão ser de 23 de janeiro a 23 de fevereiro, e às sextas-feiras, durante essas atividades de verão, a parte da tarde é mais para seminário. Se você estiver pelo Rio, a gente combina para você dar um seminário aqui nas atividades de verão, sobre quantização geométrica, seria muito legal. Então, pessoal, obrigado aí por todos, por estarem presentes aí. Eu acho que o assunto é interessante. O Romero tem uma formulação de quantização de carga sem monopólio magnético. Então, aqui a gente é Dirac mania. Nós temos aqui uma região chamada Dirac-Stão. E eu falei, como é que o Dirac-Stão vai reagir à quantização de carga sem monopólio, né? Então, vai ser um belo momento para a gente discutir as suas ideias aí, tá? Muito obrigado aí por estar oferecendo o teu seminário, tá? Bom, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Talvez eu tivesse pensado de uma outra maneira, então eu vou evitar apresentar a solução do Dirac aqui, mas se talvez em outra oportunidade eu possa apresentar a solução do Dirac com detalhe, porque ele é muito bonita a solução do Dirac. E em realidade o Dirac antecipou muita matemática que foi desenvolvida só no final dos anos 50, justamente com a introdução da teoria de monopólios magnéticos. E essa matemática que começou a ser introduzida no final dos anos 50 só foi realmente terminada de ser botada todos os pingos nos is, talvez aí no final da década de 70. Então, e ele fez o trabalho dele em 31. Então, assim, um trabalho muito bonito. O ano que vem a gente vai estar, a celebração nossa do ano que vem, a gente todo ano dedica a um evento grande da física. O ano que vem são os 90 anos da equação do Dirac. Ele fez 2 trabalhos, dia 2 de janeiro de 28 e dia 2 de fevereiro de 28 ele lançou o segundo. E aí a gente vai estar trabalhando um pouco em cima disso. O Leonardo até vai dar um curso sobre alguns aspectos ligados à equação de Dirac, então o seu seminário vai ser muito legal. Tá? Oi? Ele mencionou esse monopólio magnético. Foi detectado o monopólio magnético? Não, então, a gente tem 2 observações de monopólio magnético. Essas 2 observações não são reprodutíveis, nunca foram reprodutíveis, então assim, em termos científicos não, a gente nunca viu um monopólio magnético porque a gente não consegue reproduzir os 2 experimentos que falam que observaram. Então, infelizmente não. Eu posso dar uma partezinha, que a gente está discutindo? É o seguinte, o Henrique, como partícula elementar, Dirac previu o monopólio como uma partícula, como se fosse o elétron. Uma partícula não foi observado, como o colega falou. Mas, em 2010, a partir de 2010, foram observados monopólios magnéticos compostos em materiais chamados gelos de spin. São estruturas compostas, são estados coletivos na matéria condensada que, como um todo, se comportam como um monopólio magnético com uma carga efetiva. Isso foi medido, né, foi publicado na Science em 2010. Depois, em 2013, esse mesmo experimento mediu uma corrente, vamos dizer assim, magnética de monopólios magnéticos em gelos de spin. Então, vamos dizer, como aquilo que a gente chama de uma excitação coletiva, uma quase partícula da matéria condensada, os monopólios existem, mas não como partícula elementar. Certo? Essa é a situação hoje. Obrigado, Roberto. Desculpa. Bom, então a ideia
o seguinte, existe esse trabalho que foi publicado em 2016, tá? E a minha intenção com esse seminário é extrair desse trabalho uma solução clara e simples desse problema da quantização das cargas elétricas. Tá? Qual por quê? Porque esse trabalho aqui, ele é extremamente... O público-alvo dele ficou muito limitado, porque ele é muito técnico, muito técnico em geral. Eu falo de muito mais do que só esse problema. Então, por exemplo, aparece a equação de Dirac aqui, aparece a equação de onda da fótons e coisas desse tipo que desvia um pouco a atenção do leitor para o objetivo principal, que era tratar esse problema de quantização das cargas elétricas. Então, a minha intenção com essa segunda vez que eu estou apresentando esse seminário para um grupo de físicos, então a minha ideia, a intenção de eu apresentar isso para um grupo de físicos é eu fazer isso, extrair daqui uma solução simples e clara do que está acontecendo. A organização aqui vai ser mais ou menos o seguinte: eu vou passar muito rápido pelo fenômeno de cargas elétricas, de quantização das cargas elétricas, porque eu estou assumindo aqui que vocês já fizeram alguma vez na vida aquele experimento das lutas de Millikan. Se não uma vez, mais de uma vez. E aí depois eu vou colocar o problema, qual que é o problema, qual seria o problema da quantização das cargas elétricas, e dar uma ideia de como que o formalismo que eu vou apresentar soluciona. Qual que é a ideia por trás desse formalismo, na verdade. Depois eu vou tentar motivar esse formalismo, e aí a motivação vai ser via analogias com teoria de gravitação, tá? Só para dar uma motivação mesmo. E depois, no final, eu vou, além de apresentar o formalismo, extrair as consequências do formalismo, tá? Em particular, a solução do problema. Então, em 1909 até 1913, o Fletcher e o Millikan fizeram uma série de experimentos que hoje em dia a gente faz no início, acho que quase todos os cursos que fazem algum tipo de introdução à física experimental, eles fazem esse experimento, que é o experimento das gotas de óleo, de Millikan. Mas esse experimento foi feito junto com o estudante de doutorado do Millikan, e aí tem um acordo de cavalheiros entre os dois, é uma história muito interessante. A gente só sabe dessa história depois que os dois morreram. Mas os dois estavam presentes. O Millikan agradece o Fletcher do trabalho original, mas... Consegue fazer esse experimento? Não, o Fletcher tinha o direito de assinar o trabalho junto com o Millikan, mas aí eles fizeram um acordo onde só o Millikan assinava e o Fletcher assinava um outro trabalho sozinho, porque ele precisava tirar o doutorado dele. Para ele obter o doutorado, ele precisava de um trabalho sozinho. Então eles fizeram um acordo ali, e o Millikan sabia que ele ia ganhar o Nobel por causa disso, então ele... Mas foi um acordo de cavaleiros, porque só depois que os dois estavam mortos que as pessoas ficaram sabendo disso. Então o Fletcher não se sentiu prejudicado por isso. Foi algo que... Bom, então o resultado extraordinário desse experimento deles, que é um experimento que é explicado só por físicas clássicas, por fenomenológicas, né? Princípio de Arquimedes, lei de Stokes para determinar como chama? Atrito, resistência do ar, desculpa. Então, lei de gravitação de Newton, lei de Coulomb, são todas leis fenomenológicas clássicas, e vocês conseguem explicar o experimento. Mas o extraordinário do experimento é que você obtém um resultado que qualquer carga elétrica é sempre um múltiplo inteiro de um certo valor. Na época eles não sabiam, mas hoje a gente sabe que esse valor é a carga do elétrico. Tá? E o que mais extraordinário tem nesse resultado? É que a teoria de Maxwell não prevê esse resultado. É compatível com isso, você pode chegar nas equações de Maxwell sem colocar cargas que sejam múltiplos de um certo valor, não tem problema, isso é compatível, mas ela não prevê esse resultado. Isso que é o extraordinário dessa teoria. Então fica a pergunta, tá? Então o problema das quantizações de cargas elétricas é o seguinte: será que existe uma teoria eletromagnética capaz de explicar esse fenômeno, tá, da quantização das cargas elétricas, mas sem, aí vem o detalhe, mas sem introduzir hipóteses físicas extras? Tá? Por que sem introduzir hipóteses físicas extras? Porque senão a gente tem a solução do Dirac. A solução do Dirac é exatamente isso. Ele propõe a existência de uma partícula, tá? O monopolo magnético, e aí ele fala, olha, se propõe a existência disso, estudando a teoria quântica em volta... Bom, vamos lembrar o que aconteceu historicamente, não queria falar isso, mas vamos falar rapidinho. Aí, em 1928, ele já propõe o
mistura eletrodinâmica com mecânica quântica, já nos livros de 28. E aí ele inaugura de alguma maneira ali o princípio lá de eletrodinâmica quântica. Então ele vai prever o pósitron fazendo essa mistura de mecânica quântica e eletromagnetismo. Aí em 32, o Anderson vai fazer um experimento e observa o pósitron. Tá bom? Mas em um ano antes, em 31, o Dirac vai de novo, misturando mecânica quântica com eletromagnetismo. Ele propõe, olha, vamos propor, nada me impede de propor a existência de uma outra partícula, um monopolo magnético. Vamos estudar se a gente estudar a eletrodinâmica desse sistema, levando em conta a mecânica quântica, o que acontece? Aí ele tem esse resultado, ele prevê esse resultado do experimento de Wigner. Tá bom? E por que? Bom, aí tem dois motivos por que a gente procura ainda monopolos magnéticos. Primeiro, porque ele acertou uma vez com o pósitron, então nada impede de ele estar correto ainda. E segundo, porque tem uma maneira de decidir se existem várias teorias além do modelo padrão prevêem monopolos magnéticos. Talvez um pouco diferente desse que o Dirac prevê, mas prevê. Então a gente procura também monopolos magnéticos em experimentos como lá no LHC, porque é uma maneira de decidir se certas teorias além do modelo padrão são válidas ou não. Então, encontrando esse monopolo magnético pode validar ou desvalidar certas teorias. E qual que é a ideia, então, desse formalismo que eu vou apresentar para solucionar esse problema? Tá? Aí é o seguinte, eu vou tentar apresentar para vocês um formalismo geométrico para a teoria eletromagnética. Tá? E nesse formalismo, a gente tenta associar uma curvatura ao rod dual do tensor de Faraday. Tá? Em próximo slide eu vou comentar sobre os tensores de Faraday, mas basicamente a ideia é uma maneira de se juntar, assim como a gente tem quatro vetores que juntam tempo com posição ou energia com momento, de uma maneira que seja relativística, esse objeto aqui, de alguma maneira, ele junta os campos elétricos e magnéticos num único objeto, de tal maneira que seja relativístico. Basicamente isso. Então a ideia é associar uma curvatura ao rod dual, aí a diferença está aqui, ao rod dual do tensor de Faraday, e isso já implica automaticamente que a gente não tem monopolos magnéticos na teoria. Tá bom? Só que tem um desafio aqui. O desafio é o seguinte: o rod dual do tensor de Faraday, ele não satisfaz umas equações, são as equações de Bianchi, por quê? Porque, basicamente, quando você calcula a integral desse tensor ao longo de superfícies que são fronteiras de volumes tridimensionais, esse número não é zero, porque ele é proporcional às fontes. Tá? E a equação de Bianchi, na verdade, ela sai disso, ou seja, isso daqui tem que ser igual a zero. Tá? Se isso daqui for a curvatura de um certo objeto, que eu vou explicar lá na frente, essa integral aqui tem que ser zero. Não é o caso. Então, a gente tem que estudar uma maneira de como evitar esse tipo de problema sem matar as fontes. Porque senão a gente está trabalhando com uma teoria que não tem fontes, uma teoria um pouco sem graça. Tá? Então, a dificuldade vai ser toda essa daqui. Mas vamos lá. O que são, só rapidamente aqui, para relembrar, ou não, para apresentar pela primeira vez, talvez. Uma das maneiras da gente introduzir o eletromagnetismo de maneira relativística, assim, intrinsecamente relativística, é via um tensor de Faraday. Então a gente coloca o tensor de Faraday, vai ser simplesmente em coordenadas aqui, a gente escolhe um sistema de coordenadas, a gente vai descrever com uma matriz, por exemplo, oscilante simétrica, e os coeficientes dessa matriz vão ser, a gente vai identificar eles como campos elétricos e campos magnéticos, tá? Na região. Vale lembrar uma coisa muito importante, que campos elétricos e campos magnéticos não são objetos lá muito físicos, não. Por quê? Eles dependem da escolha de referencial. Tá? São conceitos que são totalmente dependentes da escolha do referencial. Enquanto que esse objeto aqui, o tensor de Faraday, ele não depende da escolha do referencial. Então essa divisão de separar o campo eletromagnético em elétrico e magnético, isso depende da escolha do referencial. Tá? É uma coisa lá muito interessante. Então aí nesse formalismo, duas das equações de Maxwell saem simplesmente olhando para a integral desse tensor ao longo da superfície gaussianas. E aí a integral desse tensor ao longo da superfície gaussianas tem que ser igual a zero. E daqui a gente obtém duas equações de Maxwell, que
gente não tem monopólios magnéticos, e a outra é a lei de Faraday, tá bom? Sai daqui. Se vocês talvez conheçam mais, estejam mais acostumados, mas isso daqui são as equações de Bianchi, e isso é consequência dessa equação. Se vocês quiserem, tipo, esse aqui é o formalismo integral, esse aqui é o formalismo diferencial. E bom, usualmente, esse F daqui é o tensor de Faraday que é associado à curvatura de algum objeto geométrico. Tá? Então, se você vai pegar a teoria de Calibre, o que está acontecendo é isso. Por quê? Porque, por conta dessa condição aqui, dessa equação aqui, essas duas equações de Maxwell, naturalmente isso aqui satisfaz essas equações de Bianchi, então você naturalmente pode imaginar esse cara como sendo a curvatura de algum objeto geométrico. Tudo bem? O que eu estou fazendo não é isso. Eu estou fazendo olhando para o Rod dual dele. Tá bom? O Rod dual é o cara que vai me dar as outras duas equações de Maxwell e está associado de alguma maneira com as relações de constituição. Então, aquela onde você tem que você associa os campos E e B com os campos H e D. Tudo bem? Em termos da matriz, da representação de matriz, você pegar o Rod dual daquele tensor lá, basicamente o que você está fazendo é trocar E, onde tem E, você coloca B ou menos B, depende de um sinal aí que você não esquece qual que é, e onde tem B, você coloca E. Tá? Então, esse é o Rod dual. E aí as outras duas leis de Maxwell que faltam, né, que é a lei de Gauss e a lei de Ampère, saem de você calculando a integral do Rod dual do tensor de Faraday em superfícies gaussianas. Isso aqui tem que ser igual às pontes. Então, em particular aqui, isso implica, nessa versão aqui infinitesimal da coisa, diferencial da coisa, que essas derivadas aqui do seu tensor, dos componentes do tensor, são proporcionais à sua densidade de cargas e de correntes. Uma superfície gaussiana é... Uma superfície gaussiana vai ser tá, gaussiana não. Uma superfície gaussiana normal. Vai ser Eu uma superfície mesmo. Você vai envolver. a superfície normal. O único ponto é que ela não pode ter fronteira, né? A superfície não pode ter fronteira. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, deixa eu só reforçar aqui então. Então, o que eu quero nessa teoria geométrica que eu vou apresentar para vocês, eu quero associar esse cara daqui com a curvatura de alguma coisa, de um objeto geométrico. Mas esse cara daqui, essa integral dele não se anula. Lembrando, isso está associado a essas duas leis. Tá? A dificuldade é essa, como que a gente supera esse desafio? Quer dizer, você quer associar a curvatura ao dual do F, não ao F. Isso, exatamente. O que foi feito, inclusive, pelo Dirac é associar a curvatura a um F. Isso. Tá? Pelo Dirac. E aí, de uma certa maneira, é talvez um pouco óbvio por que ninguém nunca associou uma curvatura ao estrela, mas a questão toda é que não é muito natural se associar, justamente porque não satisfaz as equações de Bianchi. Então, talvez aí seja a relutância de não associar. Mas assim como o Dirac, eu sou realmente muito fã do Dirac. Ele gosta de pegar teorias matemáticas bonitas, ou que nem existem, e ele inventa, mas ele gosta de pegar coisas que sejam bonitas matematicamente e explorar elas, para ver se depois de explorar coisas bonitas matematicamente, se elas têm algum significado físico. Se não tem, tudo bem. Foi só um exercício divertido. Mas se tem, ótimo. Então a ideia é mais ou menos essa aqui. Vamos explorar, né? Então tá. Eu vou tentar motivar a introdução da teoria geométrica para o eletromagnetismo via uma analogia com gravitação. Tá? Então, de um lado a gente tem a gravitação de Newton, que não é lá muito geométrica, usando um formalismo, que eu estou apresentando a gravitação de Newton, usando um formalismo de cálculo vetorial, tá? Que é muito próximo ao formalismo de cálculo vetorial das equações de Maxwell. Aí, por outro lado, a gente tem a relatividade geral, que é um formalismo geométrico para a gravitação. E aí, o que eu vou querer é fazer a mesma coisa. Assim como as equações de Newton para a gravitação no formalismo de cálculo vetorial são muito parecidas com a do Maxwell, eu vou querer um formalismo, que o formalismo novo que eu estou apresentando aqui, que é esse formalismo geométrico, seja muito parecido com a relatividade geral. Tá? E vai ser, basicamente. Então a ideia é a seguinte: no caso de Newton, de gravitação de Newton, a gente tem duas
noção de campo de força, tá? Gravitacional, a gente tem isso lá na nossa teoria, e a gente tem também um potencial gravitacional. Faz parte da teoria, como a gente obtém, por exemplo. As equações da teoria são duas, tá? Uma delas é essa daqui, a integral do seu campo gravitacional lá, ao longo de qualquer espira, tá? Amperiano, se quiser, se anula. Então isso aqui implica em particular que o seu campo gravitacional ele é um campo potencial, tá? Isso significa que o rotacional do campo é igual a zero, tá? E a segunda equação é simplesmente a lei de Gauss para a gravitação. Você tem que a integral do seu campo ao longo de qualquer superfície gaussiana é proporcional à massa contida dentro daquela superfície gaussiana, tá bom? E daqui implica, por exemplo, que o divergente, a versão diferencial da coisa, implica que o divergente desse campo é proporcional à densidade de massas, tá? Então, vamos seguir a gravitação de Newton, usando o cálculo vetorial. E aí a gente percebe que é bem parecido com as equações de Maxwell, usando o cálculo vetorial. É o seguinte, a gente tem esse par de equações aqui, que é algumas integrais dos campos se anulam, tá? Certas integrais do campo se anulam, e dessas duas equações aqui a gente obtém potenciais, tá? Então a gente tem potenciais para campos elétricos e magnéticos, tudo bem? Que é muito similar ao que está acontecendo aqui. Tá? A gente tem uma certa equação de que certas integrais se anulam, então a gente tem potencial. Bom, a maneira como o Maxwell introduziu a coisa foi um pouquinho na outra direção. Ele começa com os potenciais e daqui ele mostra que as leis integrais, que são as leis que isso aqui é mais próximo do que você tem no laboratório, que essas leis integrais são satisfeitas. E a outra parte é que se tem outras integrais, os seus campos são proporcionais à massa contida, são proporcionais às fontes contidas dentro da superfície gaussiana. De novo, que é parecido com o que está acontecendo aqui. Tá? E aqui você tira qual é o problema desse formalismo? O problema desse formalismo é que ele não é exatamente muito adequado para falar de eletromagnetismo. Por quê? Porque ele não é obviamente relativístico. Isso se usar um formalismo de cálculo vetorial para uma situação relativística não é lá muito, exatamente, não é adequado. Tá? Fica difícil ver que essas equações, por exemplo, são invariantes para transformações de Lorentz. Fica difícil ver dessas equações que, em realidade, eletromagnetismo é sobre eletromagnetismo, não sobre campos elétricos e magnéticos. Então, isso aqui não é uma formulação muito... Ela não deixa muito óbvio coisas importantes e extraordinárias que a gente sabe sobre campos eletromagnéticos. Tá? E aí, o que eu vou tentar fazer é convencer vocês de que esse outro formalismo geométrico talvez seja mais adequado. Essa é a ideia da motivação. Assim como esse formalismo, usando cálculo vetorial em gravitação, não é exatamente adequado para tratar da versão relativística, em realidade eu desconheço um tratamento de relatividade geral usando cálculo vetorial. Provavelmente é possível fazer, mas vai ser extremamente inadequado no sentido que você vai ter equações extremamente complicadas e não vai ficar muito claro o que está acontecendo. Então, a situação que eu estou tentando motivar vocês a fazer um esforço de aprender um novo formalismo para eletromagnetismo não tem a ver com isso. Tá? Que ele te paga depois. Mas o salto é o mesmo. O salto é o mesmo que você saltar de teoria de gravitação de Newton para teoria de relatividade geral. O salto, assim, a dificuldade que você tem para entender os conceitos é a mesma. Mas mais que nada, é importante a gente lembrar como que o Maxwell obteve as equações dele. Tá? Como que ele obteve, na verdade, a teoria dele. As equações dele não tem a teoria. O Maxwell, na época dele, ele tinha acesso a certas informações experimentais. Tá certo? Então, ele fez igual qualquer outro físico faria. Olha, eu tenho essa série de experimentos que são basicamente a lei de Gauss, a lei de Ampère, a lei de Faraday e isso e a falta de monopólio magnético, eram as coisas que as pessoas sabiam na época dele. E a partir dessas coisas que ele sabia, o que ele fez?
ele foi buscar um formalismo matemático, tá? Porque ele simplesmente desistiu do formalismo mecânico que era exigido para ele na época dele. Ele simplesmente mostrou um formalismo matemático abstrato, capaz de explicar, ou seja, capaz de absorver todos esses fenômenos e explicar eles, teoricamente. Tá bom? O que eu vou fazer aqui é exatamente a mesma coisa. Eu vou tentar pegar todas as informações que a gente sabe hoje, que inclui, por exemplo, o experimento do Millikan. Isso não era, o Maxwell não tinha o experimento do Millikan para ele na época dele, isso foi muito depois. Então a gente sabe um pouquinho mais hoje, então eu vou tentar usar as coisas extras que a gente sabe hoje e tentar bolar uma teoria da mesma maneira, tentar bolar uma teoria que explique todas as coisas que a gente sabe hoje. Qual é o problema? Eu não vou incluir nada que seja quântico, no sentido que eu sei que a gente sabe hoje em dia que tem vários experimentos que invalidam boa parte da teoria de Maxwell e a gente tem que, querendo ou não, para descrever eles, a gente precisa falar de eletrodinâmica quântica. Não, o que eu quero mostrar aqui é uma teoria clássica, tá? Uma teoria clássica para o eletromagnetismo. Eu não quero fazer um formalismo quântico para a teoria eletromagnética. A minha intenção é apresentar uma teoria clássica. Tá? A condensação é um outro problema. Que infelizmente, para esse formalismo que eu vou apresentar, é exatamente a mesma que a gente tinha. É equivalente ao que a gente sabe hoje, então nada de resolver nenhum problema relativo à teoria quântica. Simplesmente só responde a perguntas sobre quantização de cargas elétricas. Tá. Deixa eu ver mais ou menos o tempo aqui. Bom. Então vamos lá. A gente tinha gravitação de Newton com cálculo vetorial, formalismo de cálculo vetorial. Aí agora a gente foi e passou para a teoria de relativística de gravitação. E aí, a teoria de relativística de gravitação que a gente tem é a relatividade geral. Tem outras, mas aqui a gente confia mais é essa. Normalmente, o que acontece? Quando a relatividade geral é apresentada, existe um foco muito grande no espaço-tempo, tá? Representado aí pela variedade, dimensão 4, e na métrica lorentziana que você tem que ser nesse espaço-tempo. Só que tem umas sutilezas, porque não é exatamente, não são esses exatamente os objetos geométricos interessantes da teoria. Os objetos interessantes da teoria são outros. São esses caras aqui que eu vou apresentar. Vou tentar esclarecer um pouquinho melhor o que está acontecendo. Primeira coisa, se a gente pega dois eventos no espaço-tempo, se a gente quiser medir o intervalo entre esses dois eventos, a gente não consegue medir usando a métrica lorentziana. A gente usa a métrica lorentziana e obtém de maneira indireta qual que é a distância, qual que é o intervalo entre esses dois eventos. O que a gente mede de verdade com a métrica lorentziana é tamanho de quadrivetores de velocidade. Tá? Ou seja, o que a gente tem, em realidade, a gente tem lá o nosso espaço-tempo aqui, e aí em cima de cada ponto do espaço-tempo, então cada evento, então a gente pega um evento aqui, chamado de X aqui, a gente coloca em cima desse evento um plano, tá? Que é o plano tangente naquele evento lá, e os pontos desse plano tangente estão representando velocidades, 4 velocidades. Então, por exemplo, um vetor aqui pode determinar, por exemplo, como é que o tempo, com um observador aqui em cima desse evento, ele está te falando como é que o tempo está passando, com que velocidade o tempo está passando. Ou se tiver uma partícula passando por aqui, tá, tem um corpo caindo nessa região, aí eu tenho um observador ali em cima daquele evento, ele está olhando para, ele vai medir, ele vai usar a métrica lorentziana para medir, por exemplo, a velocidade com que aquele corpo está passando por ali, naquele evento. Tá bom? Então, a métrica lorentziana dá informação para a gente de tamanhos desses vetores aqui. Tá? E outra coisa, se eu tenho um observador aqui, eu tenho um outro observador aqui, x', tá? Eu meço coisas aqui. As coisas que eu meço aqui eu vou usar a métrica lorentziana que eu tenho para medir. Tá? Então eu meço, por exemplo, a velocidade de uma partícula que está passando por aqui. Para eu informar para esse outro observador, para eu comparar meus resultados com ele, eu preciso de alguma maneira de transportar a informação desse vetor aqui
por um vetor aqui. E a maneira que a gente faz isso também não é através da métrica, é através de um outro objeto, tá? Que é uma conexão. A gente precisa de uma conexão que vai poder transportar todas as informações que um observador mede aqui para um outro observador, um outro evento. Tudo bem? Quem faz essa conexão? Só que a gente precisa também que, se a gente pegar uma conexão qualquer, existem várias, a gente vai ter um pequeno problema, porque os tamanhos das coisas que eu vou medir aqui, se eles mudarem quando transportar essa informação para um outro evento, eu não tenho uma maneira muito clara de comparar os resultados. Então eu tenho que comparar eles de tal maneira que seja compatível com a métrica lorentziana. Tá? E é daí que você seleciona a conexão de Leibniz. Tudo bem? A conexão de Leibniz é um objeto completamente independente da métrica, a princípio, ou seja, o que a gente precisa dela só para conectar vetores aqui com vetores aqui. Mas acontece que para a gente fazer uma teoria razoável, a gente precisa que essa conexão seja compatível com a métrica que a gente tem. Aí, por questões de naturalidade, a gente tem um cara especial que faz isso, a gente escolhe. Mas até existem outras teorias usando conexões, por exemplo, com torção. As conexões com torção são exemplos de coisas que não são preventivas, tá? Não são compatíveis. Mas elas são conexões métricas, né? São conexões métricas. Elas então preservam. Métricas, sim, elas preservam a derivada covariante. Isso. Mas sem torção. Sem torção e compatível, a Leibniz é a única, né? Sem torção e compatível, a Leibniz não. Isso. Mas então, os objetos importantes, realmente geométricos, importantes na teoria de gravitação relativística, são esses três aqui, em realidade. Tá? É um fibrado vetorial, tá? Em cima do espaço-tempo, definido sobre o espaço-tempo, uma métrica nesse fibrado, né? E uma conexão nesse fibrado. Tanto é o caso que a gente, as equações de movimento, por exemplo, e os efeitos gravitacionais são todos observados via essa conexão. Não são observados diretamente pela métrica. Então a gente não tem. A primeira coisa que é a grande diferença dessa teoria para a teoria de Newton, por exemplo, a gente não tem campo de força gravitacional. A gente não tem isso. O que a gente tem essas forças de maré, talvez, que está medindo quanto que o desvio, né? Ou seja, se tem dois corpos caindo, eu quero saber qual que é o desvio, como que a separação desses dois corpos vão acontecendo ao longo da queda deles. Se eles não se separam nem nada, porque eu não tenho curvatura no meu espaço-tempo, se eu não tenho curvatura, eu não tenho efeito gravitacional nenhum, não meço nenhum efeito gravitacional. Se elas se separam de alguma maneira, eu estou medindo o efeito gravitacional. Isso é medido via a curvatura dessa conexão. Então, os efeitos todos da teoria, ou seja, que seria o substituto da força gravitacional, seria de alguma maneira, do campo de força gravitacional, seria de alguma maneira associado à curvatura, tá? Dessa conexão. E bom, a gente não tem nenhuma noção de potencial, porque simplesmente não tem cálculo vetorial para falar de potencial. Basicamente é isso. E novamente, as equações da teoria são todas dependentes, elas dependem da curvatura, são equações para a curvatura. Tá? Então, esse termo aqui, por exemplo, da equação de Einstein, ele não depende da métrica para nada. Eu posso pegar qualquer conexão, um fibrado tangente, posso pegar qualquer conexão lá, não precisa ser nem associado a uma métrica nem nada, e eu posso definir a curvatura de Hit para esse cara. Isso daqui é um termo das equações de Maxwell que não depende absolutamente nada da métrica. A independência é indireta no sentido de que a gente força de alguma maneira que esse cara daqui seja a conexão do Leibniz. Mas, a princípio, isso aqui não depende. E bom, então, a teoria eletromagnética que eu vou tentar apresentar para vocês, ela funciona exatamente da mesma maneira. Tá? A gente vai ter um fibrado vetorial em cima do espaço-tempo. Nesse caso aqui, as minhas fibras, em vez de serem essas fibras quadridimensionais aqui representando as velocidades em cima de um evento, elas vão ser fibras retas complexas. Tá bom? Vão ser espaços de dimensão 1 complexos. Espaço vetorial de dimensão complexos. Então a gente vai olhar para esse cara aqui, vai ser o meu objeto interessante. Também é a mesma situação aqui também. É simplesmente um fibrado vetorial em cima do espaço-tempo. Aí eu vou dotar ele de uma métrica também,
geométrica corintiana, tá? E eu vou dotar ele também de uma conexão. Então, uma situação paralela a essa daqui, da gravitação, nessa teoria a gente vai ter aqui, outra vez, de alguma maneira, o espaço-tempo. Então, um detalhe técnico que vocês vão entender lá na frente, porque a gente tira alguns pontos do espaço-tempo. Mas a gente não tira os pontos do espaço-tempo. Isso aqui não está definido em cima do espaço-tempo. A gente vai ter retas complexas, tá? Em cima de cada evento do espaço-tempo. Então, isso aqui é uma cópia de C, uma cópia de números complexos, então um plano complexo ali. E aí, a gente vai querer transportar, comparar um número complexo com outro número complexo em outro evento. Então, a gente tem. Para comparar esses dois números complexos, a gente vai usar também uma conexão para fazer isso. Da mesma maneira que a gente usava a conexão de Leibniz para comparar informação de uma região com informação da outra, a gente vai fazer isso aqui em uma conexão. E também a gente vai querer que essa conexão seja compatível com o produto interno que a gente tem lá. A gente vai querer que... Só para eu qual a motivação para você, de partida, introduzir que a fibra tem essa reta complexa e não uma reta real, por exemplo? Tá. Essa é uma pergunta realmente importante e relevante, mas que a resposta honesta é: eu não tenho nenhuma motivação para fazer isso. Não tem nada a ver com a transformação de gauge do campo, a motivação é a posteriori, que é basicamente porque assim funciona. É uma terrível maneira de justificar, mas é a maneira honesta de justificar. A gente está fazendo uma teoria, depois é que a gente vê certas coisas. Né? Mas, a posteriori, fui ver isso bem depois, tem um certo sentido porque eu introduzo números complexos, sim. E a razão é porque eu vou pensar em números complexos aqui como pares de números reais. Esses dois números reais em cada ponto do evento, ele vai estar descrevendo de alguma maneira os dois invariantes que eu tenho para os campos eletromagnéticos. Sei. O FF e o F efetivo, né? Isso. Então, não, isso, exatamente. Mas sabe que eu estava pensando? Ele vai fazer exatamente esse papel. Então, e aí, e essa métrica aqui, ela vai te dar informação de quê? Quando você calcular o módulo desse cara, ele é simplesmente a massa. Sabe que eu estou pensando? O seguinte, porque se você quiser fazer um eletromagnetismo sem quebra de paridade, você não vai introduzir o segundo invariante, o F efetivo, você vai introduzir só o FF, porque o invariante F efetivo ele quebra a paridade, e a gente sabe que a interação eletromagnética preserva a paridade. Eu estava pensando, só estou dando um adendo para ver se faz sentido dentro do que você está pensando, que é, quando você introduziu a fibra complexa, eu imaginei o seguinte, quando a gente faz Yang-Mills, vamos dizer assim, a fibra é o grupo de gauge. E aí eu pensei, ter o grupo de gauge do eletromagnetismo é o U1. O U1 são fases, e essas fases são as fases que vão dar as transformações do campo de matéria, e você coloca a matéria no fibrado. Então eu imaginei que a motivação para você colocar o complexo fosse que você já sabe que você vai construir o eletromagnetismo com simetria U1. E a simetria U1 é uma simetria naturalmente, é o SO2 que é complexo. Eu pensei que fosse por causa disso. De alguma maneira sim, mas porque eu estou tentando fazer com que os campos eletromagnéticos estejam associados à curvatura, à convecção. E aí por questões de novo, não só uma motivação, mas por questão de saber a posteriori que a teoria de fibrados de linhas complexos é o que te fornece a informação que você precisa, que foi uma escolha. Tá legal. Então, Tá legal. Vamos em frente. Não é uma... Não, tudo bem, mas tá... Mas eu acho que sim que... Faz parte do jogo. De novo, pensa... Oi? Isso. Pense nisso como sendo uma tentativa humilde mesmo de, olha, eu não sei o que eu estou fazendo, eu vou testar isso daqui. Na minha ignorância aqui, eu vou testar isso porque eu acho razoável por motivos que não são físicos. Mas eu acho mais razoável por outras informações. Mas pensa sobre essa questão da simetria de gauge, que eu acho que tem alguma coisa a ver. Talvez eu discuta isso no final, porque tem, mas é uma outra questão. Será que ficou... A bateria? Será que essa tomada não está funcionando, não? Pode ser. Tem outra aqui. Convém ligar. Não, só coloca ali. Deu. Deu?
Então tá. Obrigado, tá, Francisco? Obrigado aí. Eu sei que não está A gente vai saber. Fala, Chico. Vocês comentaram que creem que essa teoria tem que ser testada. Para testar a teoria, como qualquer teste de teoria, tem que fazer algum tipo de experimento. Qual é o experimento que é feito com esse tipo de teoria? São dois, basicamente. Mas um não vale. Um não vale muito bem porque um é quântico. Um é o efeito que eu vou comentar mais para frente, que é o efeito magnético de Aharonov Bohm, e o outro é o experiência das gotas de óleo de mílica. É o quê? A experiência das gotas de óleo de mílica. A experiência de mílica observa uma coisa. E aí ele fala, olha, a gente tem duas teorias. Uma teoria que não prevê isso, outra teoria que prevê. Então, como a gente fica? Mas acessar diretamente a informação sobre esse espaço, a gente não acessa. Nem no caso de relatividade geral. A gente não acessa informação sobre o espaço-tempo no sentido do espaço tangente do espaço-tempo, a gente não acessa essa informação. A gente tem só um modelo matemático que tem algumas previsões, e as previsões que esse modelo descreve batem com a situação física, que é muito parecido com a teoria de Maxwell mesmo. A gente não observa campos elétricos e magnéticos, a gente observa efeitos de, quando você joga uma partícula teste em uma região, quais são as trajetórias da partícula. Então, você não observa diretamente os campos, mas os campos têm um formalismo matemático que dá uma boa descrição do que acontece nos experimentos. Então, é nesse sentido, a gente não vai observar diretamente esses caras. E aí, talvez isso seja uma outra razão de por que eu não escolhi, por exemplo, um fibrado principal S1, que seria uma teoria parecida com a teoria de Carlos Leclerc. Porque aí, nesse caso, eu ia ter uma coisa de dimensão e eu ia ter que me justificar. O que é isso? Essa quinta dimensão que eu estou adicionando. Aqui eu não preciso me justificar, porque isso aqui é um número complexo. Então, em cima de cada linha do espaço, eu estou colocando um número complexo. A gente não mede um número complexo. Então, de alguma maneira, eu escapo ali, da mesma maneira como a amplitude de probabilidade, a gente não mede a amplitude de probabilidade, porque elas são complexas, eu escapo nesse sentido. Então, esse objeto matemático aqui, não existe um experimento, eu não consigo bolar em nenhum experimento que vai poder medir ele diretamente. A única coisa que eu posso falar é, dentro desse formalismo, que é puramente matemático, assim como a amplitude de probabilidade são formalismos puramente matemáticos, se eu quero observar a amplitude de probabilidade ou não, isso é relevante, mas não faz parte do escopo da teoria. O escopo da teoria é um formalismo matemático capaz de descrever os fenômenos que a gente sabe. A métrica, você coloca uma métrica no fibrado? Sim. Qual é a métrica? É uma métrica hermitiana, não é qualquer. Não precisa ser euclidiana, não. Não, ela é hermitiana. Hermitiana. Ela tem que ser uma métrica compatível com a estrutura complexa aqui. É a métrica normal você pegar dois números complexos e calcular o produto entre eles. Tá? Pois é, essa métrica, ela não é invariante de SO2? Sim. Eu acho que mas isso é coincidência de dimensão. Na verdade, ela é invariante. Isso aí não é isometria da métrica? Isso está associado com a teoria de calibre 1,5. Tá? Eu vou comentar disso mais adiante. Vai ficar mais claro o que a gente está acontecendo. Tá? Então, a ideia vai ser essa. Tá bom? Aí, um outro experimento que justifica, eu devia ter passado o slide na hora que você me perguntou, que eu já desculpa. O outro experimento que justifica um pouco a ideia de por que introduzir esses objetos geométricos é o mais muito famoso conhecido como efeito magnético de Aharonov Bohm, mas em realidade esses dois físicos aqui, Ehrenberg e Sidai, eles tanto previram esse efeito quanto propuseram um experimento que é exatamente o mesmo experimento proposto pelo Aharonov Bohm 10 anos antes. Quando ele fez em 49, mais ou menos? 49. É mesmo 10 anos antes da Aharonov Bohm? Sim. Só que esse daqui não ficou muito famoso, não, por vários motivos. Praticamente não conhecia. Mas o efeito magnético, eles não previram o efeito elétrico. Tá? O Aharonov Bohm preveu o efeito elétrico que a gente não mediu. Mas o magnético que a gente já mediu, tanto o experimento quanto a teoria já tinha sido feita. Você não conhece o efeito Aharonov-Kasher? O Aharonov-Kasher é o elétrico. É de 94. Não, mas ele já propõe no artigo mas foi medido em 94. Foi já medido já. Foi medido? Já, o efeito Aharonov-Kasher. É com elétrico, com campo elétrico.
É de 94. Ah, tá. É só para você saber aí, só para... Mas bom, aí por questões históricas, para dar um pouquinho de valor para esses dois pesquisadores. É interessante, eu não sabia não. O que acontece? No efeito Aharonov-Bohm magnético lá, a gente tem que partículas carregadas, a descrição quântica delas, numa descrição quântica delas, a gente vê que elas interagem, elas veem um pouco mais do que só os campos elétricos e magnéticos. Tá? A ideia é que, numa região onde a gente não tem campo elétrico nem magnético, essas partículas podem se interagir com os potenciais. Então, você pode ter potenciais diferentes de zero e campos iguais a zero, e elas vão interagir de alguma maneira com os potenciais. Não funciona exatamente assim, porque a informação final que você obtém de todas as medidas depende só do fluxo dos campos, não depende dos potenciais, da informação final. Mas o formalismo, para explicar o que está acontecendo na interação ali via teoria de campos, passa por formalismo de potenciais. Tá? Aqui nessa teoria que eu vou apresentar para vocês, que é usando um fibrado de linha complexo e uma conexão, a gente tem que os campos elétricos e magnéticos são derivados da curvatura dessa conexão. Então eles já não são fundamentais nessa teoria. Eles são objetos que são derivados de um outro. Tá? Só que qual que é a diferença disso para tratar da teoria usando potenciais? É que, no caso de potenciais, se a gente pega dois potenciais distintos, pode acontecer que eles deem o mesmo campo eletromagnético. Para dois potenciais distintos, se eles se diferem lá por uma transformação de calibre, eles vão dar os mesmos campos eletromagnéticos. Então tem uma redundância na teoria. Então, se eu tentar descrever a teoria inteira usando potenciais, eu vou ter uma coisa meio redundante ali, e eu tenho esse grau de liberdade extra. Seria como fazer uma teoria sobre energias, falando sobre energias mesmo, não sobre diferenças de energia, ou energia a menos do referencial, por exemplo, energia cinética. Não posso falar de energia cinética sem falar de referencial, porque vai depender, a energia vai depender não só do nível zero, mas também do referencial que eu estou usando. Então, a situação que seria parecida com essa. E aí a grande vantagem é essa, que com as conexões derivando esses dois campos, além disso, a gente pegar duas conexões diferentes, na hora que a gente calcula a curvatura dessas duas conexões diferentes, as curvaturas são diferentes. Parece um termo extra. E esse termo extra, ele vai provocar campos elétricos e magnéticos diferentes. Então, se a gente pegar, nessa teoria, se a gente pegar outra conexão, tá, para descrever um fenômeno eletromagnético, se a gente jogar uma partícula teste lá na região, ela vai perceber que a gente está usando uma conexão diferente. Tá? Então, classicamente ela vai perceber. E tem um outro detalhe, que nessa teoria, tanto a topologia do espaço-tempo quanto a topologia desse fibrado de linha são importantes, são relevantes. Tá? São informações que fazem parte também desse modelo geométrico. E é exatamente o que acontece no caso do efeito magnético do Aharonov-Bohm, que essa coisa está associada a essa fase não integral. Tá? Então isso seria um outro experimento que motivasse a escolha de usar esses formalismos geométricos. Então, de novo, não justifica, não é o experimento que justifica, isso é um motivo. Então tá, sem mais delongas, tá aí o formalismo. Deixa eu ver, eu vou explicar ele, porque eu nunca vi. Tempo ainda, Então é o seguinte, a teoria funciona da seguinte maneira. A gente tem um espaço-tempo, uma região do espaço-tempo, e aí a gente vai definir um campo eletromagnético numa região do espaço-tempo como sendo um objeto geométrico. Tá? Esse campo eletromagnético está desassociado de campos elétricos e campos magnéticos. Tá? Ele vai ser um objeto geométrico. Os campos elétricos e os campos magnéticos vão estar separados, vão estar codificados por uma curvatura desse objeto geométrico. Tudo bem? Muito parecido com o que acontece em relatividade geral. Então, a definição de um campo eletromagnético numa região do espaço-tempo é simplesmente um fibrado de linha desses, um fibrado de linha, ou seja, um fibrado cujas fibras sejam linhas complexas, tá bom? Ou planos complexos, bom, tá.
Vocês preferem planos ou linhas? Tá, então vamos falar sempre linhas complexas, porque a dimensão é 1, então uma linha tem dimensão 1. Então vai ser um fibrado de linhas, tá, complexas em cima do espaço-tempo, só que não vai ser em cima do espaço-tempo inteiro. Esse que é o ponto relevante. Eu só vou falar de campos eletromagnéticos nas regiões que não estão ocupadas por cargas. Então, se a gente está aqui, tem uma espira, tá, transportando corrente, por exemplo, ou não transportando corrente, mas possivelmente pode transportar corrente, o meu espaço-tempo, aonde vai estar definido esse fibrado de linha, vai ser no espaço-tempo inteiro, menos nessa região. Então a gente tira a folha de mundo inteiro dessa coisa. Então no espaço-tempo a gente tira um cilindro. Mas aqui, nessa faixa espacial aqui, a gente tira só um círculo lá de dentro, tá bom? E aí tem duas razões para a gente fazer isso. A mesma coisa com uma carga pontual. Ou seja, uma possível fonte de campo eletromagnético pontual, a gente retira esse lugar e vai falar de um fibrado de linha complexa em cima do espaço-tempo menos a linha muito inteira dessa coisa. Tá? Tem duas razões para fazer isso. A primeira razão, vai ficar clara bem mal, uma coisa que vocês já sabem, já viram várias vezes, é matemática, que é que os campos elétricos e magnéticos em cima das fontes não estão bem definidos. Por exemplo, a carga pontual. O campo elétrico magnético de uma carga pontual em cima do ponto onde ela está, diverge. Então não está bem definido. Então, por razões matemáticas, é razoável você extrair esse ponto na hora que você descrever o seu fenômeno. Outra razão é física mesmo. Você propõe um experimento onde você observa o campo, testa qual tem o valor do campo eletromagnético dentro da fonte, é um pouquinho complicado. Você precisa pegar, por exemplo, uma carga teste. Classicamente, você precisa pegar uma carga teste. Você tem aqui um elétron clássico. Você tem que pegar uma carga teste e jogar ela dentro do elétron, para ela te dar a informação do campo eletromagnético lá dentro do elétron e te devolver alguma coisa. Claramente isso não é fácil de fazer. E mesmo se a gente for para a versão quântica disso, também não é trivial. Tá? Romero, uma perguntinha. Por exemplo, se você tiver uma distribuição de carga contínua, não tiver uma espira, por exemplo, mas se você tiver, por exemplo, uma esfera uniformemente carregada, o campo no interior é finito. Né? Ele cresce com a distância e depois ele cai colombianamente com a distância. Nesse caso, se você tirar as fontes, como é que você faria nesse caso? Você não está tirando uma singularidade. A gente só sabe essa informação. Você está falando uma casca esfera? Não, uma esfera compacta com densidade de carga uniforme. Com carga lá dentro também. Tem carga lá a gente dentro. só sabe informação do campo elétrico magnético lá dentro por questões de modelagem que a gente faz assim, usando a teoria. Porque em realidade a gente não consegue bolar nenhum experimento que vai entrar dentro dessa distribuição de cargas. Pensa que você tem um material mesmo. Sei. Um material, um ímã. Não, um ímã não, é um pente de cabelo. Você passou o pente no cabelo assim, tirou o pente. Aquele pente agora é um objeto carregado. Você não tem informação de qual é a carga, qual é a distribuição dos campos eletromagnéticos dentro do pente. Nossa, porque por isso você Você não tem essa informação. O que você tem informação pela teoria dá para a gente fazer e calcular, mas aí acontece um detalhe importante também. Esse campo ele não é contínuo, ele é descontínuo. Não, ele é contínuo, ele só não é diferenciável na superfície da esfera. Bom, ele cresce com a distância, depois ele cai, mas ele vai como uma linha reta, depois não, desculpe, sem razão. A derivada dele que é... que não é contínuo. Então você está numa situação que também não é muito agradável. Mas a questão é, eu não falo o que acontece nesses casos. Eu simplesmente não falo. E a minha questão é que eu acho que realmente não é relevante o que acontece lá dentro. Porque querendo ou não, se a gente for falar o que acontece dentro de um objeto desses, a gente vai ter que falar de estruturas da matéria, a gente vai ter que falar de teoria de matéria condensada mesmo. A gente vai ter que introduzir mecânica quântica para descrever de verdade o que está acontecendo com os objetos. Então você vai ter uma teoria efetiva de, porque querendo ou não, você não tem como testar. Você tem uma sua esfera lá, maciça, cheia de carga, uniformemente carregada. Em realidade, você não sabe que ela está uniformemente carregada. Você descobre que ela está uniformemente carregada pegando as partículas testes aqui e vendo que o campo eletromagnético que ela faz naquela região seria o equivalente de uma partícula pontual na origem, no seu caso. Se for diferente, você sabe que a distribuição lá dentro de cargas é diferente. Mas você não tem informação de qual é o campo eletromagnético lá dentro. Você tem informação sobre a distribuição de cargas. Você só tem informação sobre o campo eletromagnético fora. Se não, querendo ou não, você tem que jogar uma partícula teste dentro dessa sua esfera e ver ela percorrendo uma trajetória lá dentro.
esse tipo de experimento eu não faço. Eu vou pensar melhor. Está bem, está levantada a questão. Bom, Tá certo. eu tento me salvar por esse lado. Não, eu acho que não, de repente, que seja capaz de fazer isso, não acredito que seja. De repente a questão que você também está colocando é muito sensata, pensando o seguinte, que você está fazendo uma teoria eletromagnética para fontes pontiformes. Isso aí também seria o caso. Não, a minha teoria no caso ela vale para fontes com qualquer formato geométrico. Então você pode ter uma fonte contínua, como eu estou falando, esfera uniformemente carregada. O que eu não posso ter são planos. Tá? E aí tem um outro motivo para isso, porque, bom, tem dois detalhes para isso também. A teoria... Bom, se eu tiver uma distribuição de carga que seja um plano, tá? Se o plano for finito, beleza, a teoria dá conta. Se o plano for infinito, não, a teoria não dá conta. Mas porque a teoria matemática do plano infinito não está boa, ela não funciona. Não a minha, a própria de Maxwell não funciona. Se quiser, a gente comenta depois. Tá legal. Mas não vai em frente, desculpa só. Tá. Não, mas é importante isso. Mas a minha ideia eu só falo das coisas que eu realmente sei medir de maneira óbvia, que é o que acontece fora das distribuições de cargas. Então eu só estou preocupado em descrever o que é um campo eletromagnético fora das regiões ocupadas por cargas ou correntes. Tá? Então, se você está interessado no que acontece lá dentro, eu te aconselho a não olhar para essa teoria e também te aconselho a não olhar para a teoria de Maxwell. Te aconselho a olhar para teorias de matéria condensada. Porque a gente sabe, sei lá. E de uma certa maneira, na teoria eletromagnética, se você tem um objeto contínuo, como eu estou falando, você pode acessar os campos elétricos e magnéticos no interior fazendo uma expansão em multipolos. Então, quer dizer, quando você pega uma distribuição de carga, você vai fazer expansão em multipolo, você tem um monopolo, dipolo, quadrupolo, etc. Então, de uma certa maneira, eu não acho que a região interior está tão blindada assim. De novo, mas a expansão de multipolos é simplesmente um arcabouço ali matemático, uma estratégia, sabe? Não, eu acho que ela tem uma interpretação física. Ela tem a posteriori, assim como... Não sei como. Não, mas aí toda física é assim. Toda física é matemática, mas eu falo assim, interpretação. Mas eu estou pensando em experimentos. Sei. Experimento que eu vou lá e vou ver o que está acontecendo lá dentro. Hoje não tem. O que a gente tem é isso. Isso a gente eu tem, tenho olha, certeza. Isso eu vou a gente pensar. pega um. Não tem classicamente. Sei. Via matéria condensada, a Não, gente tem. condensa, tá Faz isso. Então, você tem um formalismo que dá conta de falar qual é o campo lá dentro, ótimo. Mas você não põe como. Se você não tem como acessar aquela informação medindo, eu não vejo a necessidade de eu ter um formalismo que seja capaz de te dar aquela informação. Então, digamos assim. Então, essa expansão de multipolo é simplesmente um artifício matemático que você é capaz de obter para estimar qual é o campo ali dentro. Mas na prática, você não pode testar. O que você está dizendo, então, é que se você tiver, no caso, uma distribuição esfericamente simétrica, uniforme de carga, você só vai estar medindo o campo fora, você não está preocupado com o campo no interior. Tá legal, então vou partir desse pressuposto. E a mesma coisa com qualquer formato. Não tá legal. De certa maneira também, quando você calcula a própria integral que dá assim, você, de certa maneira, para calcular o campo elétrico num ponto, você considera o resto da distribuição que não é aquele ponto, né? Então, você faz... de certa maneira, assim, para calcular efetivamente, aquele ponto ele está fora, você calcula, né, o campo, o resto menos ele, né? Assim, uma integral tudo vai para zero, né? Então, mas no final das contas tem lá, né? Mas você está... Mas a minha intenção é descrever o campo eletromagnético fora das regiões. Tá certo, tá legal. Vamos guardar isso na cabeça, tá legal. E se a motivação física não for suficiente, existe a motivação matemática, que dá problema. Tem certos problemas. Tá certo. Tudo bem. Tá. E aí, então a gente vai ter um fibrado de linha, tá? Um fibrado de linha que seja complexo, com uma conexão e uma estrutura hermitiana, seja uma métrica lá, nesse caso. Se essa curvatura, e a curvatura dessa conexão tem que satisfazer três condições. E aí as três condições estão escritas aqui, mas eu prefiro apresentar elas assim. Que é o seguinte, então a gente tem lá, em cima do nosso espaço-tempo, tirando as pontes, a gente tem uma conexão e a gente calcula a curvatura dela. Aí a curvatura desse cara aqui, eu vou definir, aí tá vendo, olha, campos eletromagnéticos é aquele campo geométrico. Tensor no campo eletromagnético é a curvatura. Tá?
Tá? São duas coisas separadas agora, são duas noções diferentes. Bem parecido com o que acontece em relatividade geral. A gente tem a gravidade e a gente tem os efeitos gravitacionais. São duas coisas, um é medido via curvatura e o outro é aquele objeto geométrico. Tá? E aí a curvatura aqui a gente põe um termo de proporcionalidade aqui, esse termo de constante de proporcionalidade parece um Ezinho aqui. Tá? Uma vez fixado esse Ezinho, acabou. Está fixado lá no início da teoria. A gente descobre depois do experimento que esse Ezinho é o Ezinho mesmo. Pode estar lá. Então, a curvatura dessa conexão tem que satisfazer aqui as integrais em cima de superfícies gaussianas do dual de Rogers desse cara tem que ser anular. Tá? Basicamente, o que eu quero é que as equações de Faraday e a não existência de uma nova sejam satisfeitas. Basicamente, essa é a condição. A segunda condição é que a integral dessa curvatura ao longo de superfícies gaussianas tem que ser a carga dentro da região lá delimitada pela superfície gaussiana. Tudo bem? O que acontece? Antes esses termos aqui iam ser zero. Mas agora a gente está numa situação que a gente retirou esses pontos. Tá? Então isso aqui deixa de ser trivial. Eu vou explicar isso mais na frente, na verdade. Deixa eu não soltar. Então, essa segunda condição aqui é equivalente à lei de Gauss e a lei de Ampère falta. Não falta só a lei de Gauss. Aí falta a lei de Ampère. A lei de Ampère está aqui, na terceira condição. Tá? A gente vai contrair, se você pegar essa sua curvatura e contrair com um campo unitário, temporal unitário, tá bom? Ou seja, se eu estou numa referência, estou num evento lá, eu estou olhando para o observador naquele evento lá, ele vai ter esse campozinho, então ele vai contrair com a referência lá, ao contrair eu tenho esse cara aqui, tá bom? Se eu integrar esse cara aqui ao longo de uma espira amperiana, isso daqui é a carga elétrica total passando dentro daquela espira, tá bom? Talvez a gente comece a falar. Não sei. Tá mais ou menos claro o que está acontecendo? Agora tá. A gente tem um objeto geométrico, esse objeto geométrico é composto de um fibrado material, uma métrica nesse fibrado e uma conexão. Isso eu estou chamando de campo eletromagnético. E ele está definido só fora das fontes. E aí, a parte disso, ele tem para ele ser o campo eletromagnético de verdade, a curvatura dele tem que satisfazer três condições. E essas três condições estão conectadas ao seguinte fato. Se a gente dá uma fonte, tá? Então a gente dá uma distribuição de cargas e correntes, essa tratada, a gente quer obter quem é o campo eletromagnético. O campo eletromagnético é um cara desse tal que existe uma conexão que a curvatura dele satisfaz essas três hipóteses. Onde está a definição de tempo? Time vector no sentido de... É no sentido de você pegar isso daqui da... Mas você tem um G, mas essa... É só uma escolha. Você tem o seu referencial lá, você tem os vetores espaciais e os vetores temporais. Você pega um qualquer. Porque simplesmente você pega a linha de tempo de um cara, então o seu observador está aqui, você pega a linha de tempo do seu observador. Tá? Aí você olha para o vetor. Mas esse vetor está no espaço tangente. Esse vetor está no espaço tangente. Sim. E ele assume valores. É porque eu estou pensando no fibrado, esse não é vector field, então não tinha que. Não. Esse cara daqui, ó, esse objeto aqui é um objeto que é definido no espaço-tempo. Aí que está esse detalhe. A curvatura desse. Eu tenho um fibrado que não é o fibrado tangente, que é o fibrado de linha, mas a curvatura desse cara. É o espaço base, o espaço total é o L, o espaço base não, mas a curvatura é um objeto que está definido no espaço-tempo. Entendeu? A curvatura ela come vetores do espaço-tempo. Exatamente. A curvatura é um objeto que está no espaço-tempo. Porque, querendo ou não, no final das contas, eu quero associar esse cara com campos elétricos e magnéticos. Então, para isso. Mas a conexão ela come campos vetoriais que vão do espaço-tempo no L, né? No L. Isso. Tá. Esse cara daqui é um objeto que vai estar definido lá no espaço-tempo. Ele come então vetores. Ele come um par de vetores, na verdade. Um par de vetores em cada ponto, né? Ou campo. Isso. E te devolve um número. Esse número que te devolve um número imaginário. Tá? Aí por isso que você multiplica por a dinâmica aqui. Mas é um objeto que está definido lá no espaço-tempo. Então por isso que você contrai ele como um cara lá no espaço-tempo. Então você comeu um vetor,
direção temporal, que é basicamente isso mesmo, você tem o seu observador andando e você pega a velocidade, 4 velocidades vezes seu carro. Então vai ser um cara desse tipo. Não precisa nem de bom, vai ser um cara normalizado. Um cara normalizado. E aí eu vou e contraio esse objeto, essa curvatura com esse cara, e aí eu vou saber informação sobre a corrente passando no espírito ali, quando eu faço isso integrais. Na prática, quando você assenta e escreve tudo em coordenadas, você vê que é isso aí mesmo. E aí eu vou tentar. Talvez não. A ideia era apresentar isso. Mas então, rapidamente, só para passar rápido aqui para justificar como que, por que isso aí resolve os problemas. Aí depois. Nessa teoria existe uma teoria para fibrados de linhas complexos, e como eu disse, quem iniciou isso tudo, quem já sabia tudo sobre isso 20 anos antes, não, quase 30 anos antes, era o Dirac. Então, assim como ele fez com as distribuições de Dirac, ele fez com as funções de Dirac, ele fez também de novo com isso. Mas dentro da teoria de fibrados de linhas complexos, tá? com conexões e tudo mais, a gente tem um resultado. Tá? Então, a teoria fala o seguinte, que se a gente calcular a integral dessa curvatura sobre qualquer superfície gaussiana, tá? Esse número é sempre inteiro. Tudo bem? E tem uma outra coisa que ele satisfaz também, que se a gente calcular essa integral da superfície gaussiana, no caso de que a minha superfície seja a fronteira de um volume tridimensional, esse número é sempre zero. Antes, todas as nossas superfícies eram desse tipo, a princípio. Por exemplo, você pega lá um espacinho de corpos mesmo, diferença R4. Todas as nossas superfícies eram desse tipo, então esse número sempre estaria zero. Mas você tem que lembrar que eu não definia aquele campo, estou olhando para o campo eletromagnético definido no espaço-tempo menos as fontes. Então agora eu vou ter caras que não são desse formato. Tá? Então um exemplo é esse, quando a gente pega lá, tira uma espira do espaço-tempo. Aí a gente olha, né, tem uma espira aqui que, sei lá, tem uma espira aqui que talvez esteja conduzindo corrente. Se você quiser, pode botar volume nela, tá? Não é importante para mim. Para mim, qualquer coisa que pareça com isso é suficiente. Aí a gente pega uma superfície gaussiana e você tem uma esferinha contendo esse cara. Tá? O que acontece nesse caso? Nesse caso aqui, isso daqui não é, essa superfície esférica aqui não é fronteira de um volume dentro do espaço-tempo, menos essa fonte. Porque ela seria se fosse isso mais um torozinho aqui. Correto? A ideia seria que a gente não consegue deformar essa esfera até um ponto, sem passar por lugares que não pertencem ao espaço-tempo. Então a gente introduz, tirando as pontes, a gente introduz certas superfícies gaussianas que não são desse tipo. E aí, todas as vezes que a gente calcular a integral dessa curvatura ao longo desses caras, vai ter que ser um inteiro. Aqui já sai o resultado de quantização das regras. Enquanto que daqui saem outras duas informações interessantes. Tá? A primeira informação é que a gente já sabia que tinha que ser tempo, mas que é importante, que a teoria tem que ser consistente com as equações de Max e tudo mais. Então, na lei de Gauss lá, vocês lembram que a gente, para calcular a carga elétrica, para calcular a definição da carga elétrica numa região contida por uma superfície gaussiana, é simplesmente essa integral. Mas se eu escolher uma superfície gaussiana que seja uma deformação, e essa daqui, o resultado tinha que ser o mesmo, certo? E é o que acontece aqui, isso é consequência desse resultado. Tá? Então, se a gente pegar duas superfícies gaussianas, que essas sim você consegue deformar uma na outra, porque elas têm um volume dentro delas, aí a carga elétrica contida dentro dessa superfície contida dentro dessa superfície é as mesmas. Tá? Igual. Sai desse fato aqui. E desse fato também sai um outro resultado, muito interessante. Esse é o mais bonito da teoria, porque esse realmente foi inesperado para mim. Tinha que acontecer, porque senão a teoria estava ruim, mas foi inesperado, eu não previ que isso ia dar certo desse jeito. Eu imaginava que ia dar certo dessa maneira. Se a gente tem uma situação que a gente tem, pode ser que ele espira mesmo. Tá bom, aquele caso lá. A gente tem esse cara aqui.
Lembrando que no caso da espira fechada a gente pode ter carga, né? A espira pode ser carregada. Tá? Ela é infinita, de novo, eu não posso falar de carga. Distribuições infinitas de carga são mais delicadas. Eu posso falar da linha infinita, eu posso falar da distribuição de corrente dela, mas eu não posso falar da distribuição de carga dela. Então a gente pega uma. Então vamos pegar esses aqui. A gente pega uma linha lá infinita lá, que seja onde vai passando a corrente. Tá? Se a gente calcula, para calcular, a gente pega uma espira amperiana aqui, gama. Tá bom? Que passa aqui. Gamalhinha, desculpa. Se a gente calcular essa integral aqui, a gente está obtendo a carga, a corrente elétrica que passa aqui dentro, pela teoria. Certo? Só que se a gente escolher uma outra, tá? Então vamos escolher uma outra aqui. Uma gama. Qual que é o valor desse cara daqui? Se eu calcular a diferença da integral desse cara daqui para a integral desse cara daqui, essa diferença aqui, na minha ingenuidade, eu queria que essa corrente fosse igual a essa corrente. Mas não é. Tá? Não é em geral. E o erro que eu cometo é simplesmente a corrente contra tá? Você consegue fazer também? Então aparece um termo que é simplesmente qual que é a corrente que está associada a essa superfície que delimita os dois caras e tem a ver com a corrente de deslocamento. Ou seja, o termo de correção do Maxwell para a Ampère. Então esse termo de correção aparece aqui. Magicamente. Acho muito bonito. Interessante. Então, o que está passando dentro daquela espira é a mesma corrente? Não, a corrente é diferente. O que eu chamo, mas ela tem duas componentes agora. Nessa espira aqui, gama-linha, está passando uma componente. Na gama, comparado com gama-linha, passa a componente de gama-linha mais a corrente de deslocamento. Eu tenho que levar em conta o fluxo elétrico que passa nessa superfície aqui. Isso aparece. Que é justamente a correção de Maxwell. Porque não é verdade. Ah, tá. Talvez é porque você esteja pensando no caso estático. No caso estático, esse termo é sempre zero. Tá? Então, no caso estático, sim. No caso estático, a corrente em gama-linha é igual. Tá? Mas no caso dinâmico, não. Então, se você pega o seu caso estático aqui e agora descreve ele andando, ele deixou de ser estático, e aí você tem que aparece a sua contribuição de corrente de deslocamento. Então, ele aparece aqui. Mas o resultado forte você já tem lá em cima por causa da integral sem perda, né? O que eu faço? Eu continuo ou... Não, tem mais 10 minutos. Sim? Tem. Ah, então tá bom. Então acho que vai dar tempo. Então, só para desencargo de consciência, como que a gente compara essa teoria com a teoria de Maxwell? Tá? Então, lei de Gauss, de onde que sai? Se a gente calcular, lá na teoria, uma das condições da condição número 2, fala que essa integral aqui é a distribuição de cargas dentro da superfície do oceano. Isso aqui, se você escrever direitinho, tem coordenadas, tá? Se você fixa um sistema de referência e escreve em termos de coordenadas, isso aqui vai te dar exatamente que essa integral aqui é igual a lei de Gauss. Tá bom? Então, aquela condição 2 é equivalente à lei de Gauss. Equivalente? Bom, é assim. Explica a lei de Gauss. A lei de Ampère, onde sai? Eu tinha prometido que era isso mesmo. Que o fato desse cara daqui ser a corrente lá dentro, se você calcula isso daqui em coordenadas, isso vai dar exatamente a lei de Ampère. E aparece a correção de Maxwell, que então eu coloquei dessa maneira com o gama-linha assim, que aí você imagina esse gama-linha como sendo, você pegar esse cara daqui, pegar um pequenininho, bem pequenininho, em volta dele aqui, aí você vai ver aquele termo de correção. Mas se você não quiser, você tem o termo normal, que é o caso estático, e para o caso não estático aparece esse termo aqui, assim, por aqueles ornamentos. E daqui você percebe que esse cara daqui, quando você escreve tudo em coordenadas, ele coincide exatamente com menos o código dual do tensor de Faraday. Tá bom? De novo, isso vale para todos os pontos onde esse cara é definido. E onde que esses caras são definidos? Só sobre os pontos do espaço-tempo, fora das formas. E aí, claro, então
Então, vocês viram, a gente tirou as fontes, de alguma maneira, do espaço-tempo, só que elas estão lá. Então, aquela parte, o desafio, que era como que a gente faz por aquelas situações julianas que sendo satisfeitas, foi solucionado assim. Você tira elas de um lado, mas reintroduz elas de maneira topológica. Isso daí mas então você está mantendo sempre válida a identidade de Bianchi, né? Sim. Você não viola ela hora nenhuma, né? ela só é violada em cima das distribuições de carga. Tá certo. Mas como eu não estou Não está incluindo, né? Bom, a lei de Faraday, que não tem monopólio magnético, sai da primeira condição. Tá? Essa condição aqui, que o rod dual da curvatura integral ao longo de superfícies gaussianas dá sempre zero para qualquer superfície gaussiana. Tá? Então, em particular, ele tem potenciais na teoria, mas não são relevantes. Então, isso aqui, por um lado, vai implicar isso, que a gente não tem monopólio magnético, se as coisas coordenadas. E, por outro lado, a gente tem a lei de indução de Faraday, que, bom, sai dessa identidade aqui, não é muito relevante agora vocês quebrarem a cabeça por nada disso aqui, mas sai dessa identidade. A gente tem também a lei de indução de Faraday. Se você quiser jogar os caras para o outro lado, isso aqui igual a zero, aquelas duas equações. E, bom, isso daqui também é compatível com essa ideia de que o estrela dual dessa curvatura é igual ao tensor de Faraday. E aí, só para, de novo, então, outra vez, desencargo de consciência, a teoria de Maxwell está toda aí. Tá? Tem as quatro leis são satisfeitas, então não tem nenhuma problema. E a coisa nova que aparece é o seguinte, se a gente quiser, a gente pega, por exemplo, de uma partícula pontual aqui, e a gente quer descrever o campo eletromagnético dela dentro desse formalito. Tá bom? Então, se a gente escrever só o que a gente... Se a gente escrever o campo magnético, o campo elétrico dela, vai ter essa cara aqui. Tá? E aí, a carga dela está aqui. Tá? Observa o valor. Agora, repara que, de novo, o campo elétrico não está definido nesses pontos. Ele explode aqui. Então, olha aí que a gente tira a carga. Tá? E a gente vai se perguntar agora será que a gente escreve lá o tensor de Faraday, pode igual o tensor de Faraday nesse caso, dá isso aqui, tá bom? Faz as continhas. Bom, pega aqueles slides lá para trás onde eu falei que ela vai afinar não coordenada, vocês querem a mesma coordenada, pode dar isso aqui. E aí vocês perguntam, tá, eu quero agora que esse cara seja a curvatura de alguém, tá? Seja esse objeto geométrico. Por quê? Porque essa é a definição do campo eletromagnético. Ele ser um campo eletromagnético de uma carga pontual, ele tem que vir da curvatura de alguém. Tá bom? Aí na hora que a gente pede isso, para que isso seja verdade, ou seja, a gente procura alguma conexão que satisfaz essa condição, a gente descobre que essa integral aqui tem que ser um inteiro. Por quê? Porque tem aquele teorema lá que fala para a gente, olha, que se isso aqui acontecer, esse número aqui é inteiro. Tá? Mas se você calcular essa integral aqui, você vai descobrir que ele dá justamente aquele Qzinho lá na carga. Tá lá dentro. E daqui sai a computação. Então, sai. Aí você tem esse resultado. Que isso daqui vai ser o tensor de um campo eletromagnético. Tá? Se somente se esse cara daqui for múltiplo inteiro, um certo valor. E aí, quando eu falo lá atrás, esse valor aqui é fixado quando a gente coloca esse constante de proporcionalidade. Uma vez fixado isso aí, acabou. Uma vez fixado, você fez o experimento, deu um número, é aquilo ali. Tem gente que já me sugeriu de botar um terço, mas não. Enquanto não acharem um quark isolado, eu continuo com o Ezinho aqui e fica tudo bem. Mas, de novo, é compatível também com a ideia. Mas eu acho muito forçoso. É mesmo, no Dirac também você não pode colocar o quark, porque ele também coloca a quantização com o número inteiro, né? É com o número inteiro de... Mas a gente não tem o valor da carga do magnética, né? A gente não tem mediu a carga magnética, então pode ter qualquer valor. Mas o inteiro, mas ele, de qualquer maneira, qualquer que seja a carga magnética, vai ser a quantização é o múltiplo inteiro de cada vez. Mas isso sim. Lá tem também a possibilidade de colocar. Não tem possibilidade. Aqui tem, mas eu acho artificial você colocar um terço aqui só porque. Não sei. E bom, e daí sai. Pronto, agora
atender. Ótimo. Então, só para assim, fixar a ideia. Então, independentemente da fonte, quer dizer, o que você tem é um resultado de natureza topológica, né? Quer dizer, o fato daquela integral, você ter um invariante topológico, aquilo é um invariante topológico, né? Que te dá sempre como resultado inteiro. Então, você atribui a quantização da carga a esse fato geométrico, né? Essa que é a tua visão. E aí a diferença, qual é a solução do Dirac? A primeira grande diferença é, primeiro é a teoria clássica, gerada mecânica quântica. Certo. A segunda é isso, que em vez de usar o tensor de Faraday como sendo curvatura de algum objeto geométrico, eu estou usando o Rho dual dele. E a única maneira de fazer isso é se eu abrir mão de falar o que está acontecendo dentro das fontes. Então, se eu quiser uma teoria que descreve o que acontece dentro das fontes, essa não é a teoria, você não vai obter via ela, sem introduzir monopólio magnético, você não vai obter a condensação rastral. Mas, de novo, tem esses argumentos. Por exemplo, se você quisesse colocar as fontes, esse campo aqui, isso aqui não ia estar dentro dele. E aí, já não tem muito sentido. Então, só esse exemplo aqui já seria suficiente para falar que não faz muito sentido falar o que acontece lá dentro. A teoria de Maxwell não é capaz de descrever isso. Porque você está tirando as singularidades, né? No paper do Dirac de 31, ele faz o contrário, ele justamente, título do paper, o título do paper dele ele estuda as singularidades, né, do campo eletromagnético, né? Justamente ele vai, e aí ele introduz o monopolo magnético como uma outra singularidade para poder obter a quantização. Mas quando ele faz essa coisa de tirar os strings, né? Certo. É exatamente a mesma coisa, porque a string dele, quer dizer, justamente, é alguma coisa, é uma string, é uma corda de singularidade. Ela não pode estar no espaço-tempo. Mas você não tem aí também uma coisa, você não tem monopolo magnético, você não tem essa string, essa coisa. Não. Porque lá para ele, né, essa corda, ela depende do espaço-tempo, mas ela é sujeita a uma transformação de gauge. Você pode mudar ela à vontade, né, por uma transformação de gauge, porque ela é uma singularidade do potencial, não do campo. O campo magnético é normal, ele não tem a singularidade. No caso dele, o que acontece é que você tem o F lá, né? Aí você tem duas opções. Você tem que isso daqui é igual a zero sempre, para qualquer superfície do oceano, ou você tem isso aqui é diferente de zero. Se isso aqui é diferente de zero, significa que você tem monopolos. Então, eu vou até botar aqui, sei lá, uma carga magnética, tá? Que eles vão fazer uma equação consistente. Só que, e aí, aquelas fases não integrais do Dirac lá, vem do fato que ele está olhando um fibrado de linha complexo, cuja curvatura é esse cara daqui, tá? Tem uma conexão e a curvatura é esse cara daqui. E o fato disso daqui ser diferente de zero, está falando para ele que esse cara, esse fibrado de linha, é não trivial. Só que isso só é possível, esse número só é possível ser diferente de zero, se a topologia do espaço-tempo é não trivial. Certo, exato. E aí por isso que ele precisa dos strings. Que é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Só que eu estou retirando. O meu argumento é diferente, eu estou retirando aquelas strings também. São as strings, são strings de carga, eu não vou aquelas strings, não é uma coisa física. É simplesmente, olha, eu não posso te informar o que acontece nesses pontos. Então, eu vou te informar o que acontece fora desses pontos. Fora desses pontos acontece isso. E isso que acontece fora desses pontos é porque a gente já sabia. A novidade extra é que para a teoria ser consistente, para você ter uma teoria logicamente consistente, você precisa que esse númerozinho aqui seja circunjuntivo inteiro. Claro, para mim a tua ideia está bem clara. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, assim, se tem alguma dúvida. Existe só uma observação que pode ser completamente errada. Tá? Quer dizer, então, que, de certa maneira, o Dirac ele salvou o magnetismo. Porque o que ocorria, pelo menos até onde eu posso entender, que o magnetismo sempre aparecia como resultado de uma dinâmica de cargas. Se não tem cargas, não tinha magnetismo. Então, continua... Tinha magnetismo porque dessa coisa de você tinha efeito de corrente, né? É, mas o que está falando? Mas a corrente é uma dinâmica de exato, cargas. o Henrique está falando. Então, antes do Dirac não tinha magnetismo. Tinha magnetismo, não tinha os efeitos magnéticos existem até hoje, né?
mas eles não são descritos por sei lá, não tem uma partícula fundamental que tem carga magnética. É os que tinha. Não, ela não é uma partícula fundamental. O que você tem é como se fossem esses polárítons e todas essas coisas. É um modo coletivo, é uma quase partícula coletiva de um campo. Então você tem um campo de elétrons, por exemplo, e aí no campo de elétrons você fala, a função de onda de um conjunto de elétrons, um metal. E aí a maneira como esse conjunto, com a função de onda desse conjunto de elétrons no metal se comporta, é bem parecido com a maneira como uma partícula desse tipo se comportaria. Essa é a ideia. Uma partícula magnética se comportaria. Mas eu acho que o Henrique continua não existindo. Mas eu acho que o que o Henrique está falando. Sim. Mas eu acho que o que o Henrique está falando faz sentido, porque até Dirac, né, até aquela época, depois, claro, a gente descobriu o efeito do spin. Hoje a gente sabe que tem uma outra fonte para campo magnético, que não são só as correntes, são os domínios de spin da matéria. Né? Mas antes disso, eu acho que o que o Henrique está falando é que até aquela época, a única jeito de você gerar campo magnético era você ter carga e movimento, você precisava de ter corrente. Aí ele está falando, se o Dirac colocasse o monopolo magnético, de uma certa maneira, salvava o magnetismo, porque você tinha uma fonte que não tinha nada a ver com carga elétrica. Eu acho que é nesse sentido que você está falando. Né? E agora, só que depois também se descobriram os domínios de spin, a gente sabe hoje que a gente tem mais uma fonte. Descobriu o spin, né? Oi? Ele descobriu o spin. De novo ele. Não, é mentira. Ele não descobriu o spin, o pessoal já conhecia. Foi o Lebesgue Goldsmith. Foi o Lebesgue Goldsmith. Mas ele produziu. Mas ele que relativizou. Teórica. Exatamente. Mas sim, é aquela coisa, um elétron gera campo magnético, mesmo referencial ao elétron parado, porque tem um spin. Tem um momento de polo, né? Tem um momento de polo dentro da Mas tem que ter uma carga. Tem que ter uma carga. Mas assim, a princípio o spin do elétron não estaria associado. Não estaria associado. Você pode pegar um nêutron, por exemplo. Você tem um nêutron lá. Mas é um nêutron perigoso, porque o nêutron tem quark. Você tem que pegar uma partícula, a questão que o Henrique está colocando é pegue uma partícula elementar. Tudo bem, então pega o neutrino. Neutra. Então vamos lá, pega o neutrino. Pega o neutrino. Bom, tá, mas pega o neutrino. Ele gera um campo magnético no referencial que ele está parado. O neutrino tem massa. Não sei se o neutrino não tiver massa. Não, o neutrino com massa. O neutrino com massa ele tem momento magnético. Ele tem um momento magnético e ele gera. Não tem carga. Não tem carga, mas tem massa. Mas tem massa e tem spin. O fato dele ter spin, ele gera campo magnético. É pequenininho, mas ele gera. Então ele seria uma fonte. Não, ele não é um monopolo magnético, mas ele é uma fonte de dipolo magnético. E o fóton, né? O fóton não tem massa. Não, mas o problema do não tem fóton carga, não tem nada. Ele tem spin. Só tem spin. O que salva o fóton é o spin. Mas aí não dá para você botar ele no referencial parado. Mas segundo, tem uns trabalhos interessantes da ex-União Soviética, né, da Rússia, que mostram que o fóton ele tem paramagnetismo. Ele tem propriedades magnéticas. Apesar dele não ter carga e não ter massa, ele só tem spin, ele tem propriedades paramagnéticas também. É interessante. É uma linha de trabalho muito interessante feita pela escola russa, levando em conta, como no caso do neutrino. Sim. O neutrino adquire momento magnético porque ele tem massa via efeito quântico. Mas aí você precisa incorporar efeitos quânticos. Não pode ser uma coisa puramente clássica. Aí seria alguma coisa tipo espalhamento de fóton-fóton? Não é nem espalhamento fóton-fóton, não. São efeitos virtuais. Quer dizer, você tem uma espécie de paramagnetismo, que é a própria polarização do vácuo que dá o fóton. Quer dizer, quando você tem o fato do vácuo não ser mais trivial, mas ser uma flutuação de elétrons e pósitrons, é que faz com que o fóton adquira propriedades magnéticas. É uma linha de trabalho interessante. Se você quiser, eu te mando a referência. Sim. Né? É verdade, a gente passa. Claro, não é óbvio não, também. Porque tinha passado pela minha cabeça até o meu paper deles também. Não. É interessante o trabalho. Aí, pessoal, se vocês tiverem... Flávio, depois não. É só dúvida, acho que matemática, aproveitando. Curvatura é uma função do espaço-tempo? Não. Ou não? Eu estou totalmente perdido. Não, isso não é sua culpa, não. Obrigado. Eu apresentei isso. Tá. O que você tem... curvatura, se a gente for fazer direitinho o que está acontecendo, é isso, é um negócio que vai te dar falar como você deriva ao longo de... Francisco, obrigado. E um abraço aí, cara. Você tem o seu espaço-tempo, aí você pega uma curva,
Aí você está falando como que você deriva ao longo de curvas do espaço-tempo. Basicamente, ele vai te dar essa informação. Só que o que ele deriva? Aí depende, conexão aonde. Uma conexão lá no espaço-tempo, que é o caso da conexão de Leibniz, é uma conexão que deriva campos de vetores. Tá? Então vai derivar outras velocidades. Então aí você pega um campo de vetor lá aqui no, sei lá, chama de V. E você deriva ao longo de um outro campo de vetor que é o vetor tangente a uma curva. Tá? Beleza? Então ele vai ser um cara desse tipo. E a curvatura desse cara aqui, vou colocar o Gzinho aqui, só para diferenciar, ficar mais fácil. A curvatura desse cara aqui vai ser simplesmente um objeto que pega dois caras desse aqui e vai te dar. Bom, tem um detalhe aqui, mas isso não vai ser relevante aqui. Vai ser calculado desse jeito aqui, né? Vamos ver. Simplesmente as derivadas misturadas. Se você querer saber se você fazer o percurso de uma certa direção ou de uma outra certa direção, se são equivalentes. Tá? Então eu vou te calcular esses objetos aqui. Menos. O que faltou? Tá, ele vai ser um cara, então, que ele vai pegar vetores, tá bom? Porque esse cara aqui, nesse caso, existe uma matrizinha. Ele vai ser uma matriz, na verdade, vai ser uma matriz ortogonal. Ele vai pegar vetores lá no seu espaço-tempo e vai te devolver um outro vetor. Aí o outro vetor que ele te devolve o primeiro termo é isso aqui mesmo. Então, chama o vetor aqui W. Eu vou te devolver esse número aqui, mais esse outro número aqui. Tá? E, então, a curvatura te dá isso. Agora, no caso do fibrado de linha complexo, lá, eu ia tentar isso também. Só uma noção do que é fibrado. também é derivada ao longo de caminhos em cima do espaço-tempo, onde ele está definido. Tá? Então, eu vou botar o luzinho aqui do mesmo jeito. Então, isso aqui é o vetor tangente de uma curva. Tá? Agora, só que ele deriva o quê? Ele deriva seções desse fibrado. Seções desse fibrado são basicamente o que está acontecendo com funções de onda lá. Em cada ponto do espaço-tempo você associa um número complexo. Tá bom? Então, você pega uma seção, ela vai pegar, para cada evento do espaço-tempo, você associa um número complexo. Tá? Você associa um Z. E aí você pega um outro ponto aqui, você vai associar um Z' que pertence a um outro número complexo. Então, o que você tem no final das contas é uma coisa assim, onde isso daqui é uma, você imaginar, esse aqui é o eixo C, esse aqui é o eixo do seu espaço, X, você tem uma função desse aqui. Então vai pegar como se fossem funções complexas. Localmente é verdade. Ele vai pegar funções complexas e vai derivar essas funções complexas. Tá? Então, chamar essas funções complexas só para induzir na sua cabeça, uma boa maneira, ele chama de psi. Tá? Como se fosse uma função de onda, só para induzir na cabeça. Então ele deriva caras desse tipo. Tá? Ele deriva caras que tomam valores, pegam eventos e te devolvem números complexos. Tá? Funções desse tipo. Funções